Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula 6.1. Essa aula é um fragmento da aula anterior, aula de número 6. Então ela não é a aula 7, tá bom? Eu vou falar rapidinho porque faz parte aqui do cronograma, então para que eu não fique devendo a vocês a questão do esqueleto de peças, certo? Que foi prometido aí no cronograma. Eu vou deixar um modelo para vocês, ok? E vou mostrar aqui como é que funciona esse esqueleto de peças. O esqueleto para você trabalhar. Deixa eu ver aqui. Aqui sai. Aqui sai. Aqui também sai. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo ver. Observar aqui agora. Aqui. Pronto, vamos lá. Pronto, o esqueleto de peças é a mesma peça que a gente viu na outra aula. Esse esqueleto de peça aqui, ele serve para qualquer órgão. Sempre o endereçamento você vai direcionar para o órgão municipal, estadual ou federal que autuou o seu cliente. Nunca para o órgão que o veículo do seu cliente é registrado, a não ser que tenha sido ele o órgão autuador. Ficando bem claro, eu já peguei aqui situações muito inacreditáveis, certo? Então vamos lá. O veículo do seu cliente é registrado no Detran de Minas Gerais e ele foi multado em Santos. Então você vai direcionar para o Detran de São Paulo, para o Detran de Minas Gerais? Nenhum dos dois. Você vai direcionar para o órgão que autuou ele. Se foi o Detran de São Paulo, vai ser o Detran de São Paulo. Se foi a Prefeitura de Santos, vai ser para a Prefeitura de Santos. Então, qual foi o órgão que autuou ele? Ele foi multado na Prefeitura de no município de Santos, mas não foi nem a Prefeitura e nem o Detran. Foi a PRF, ou foi o DENIT, ou o DER. Então, você vai direcionar sempre para aquele órgão. Como é que é feito esse protocolo? O protocolo é feito de forma presencial, ou pelos correios, ou de forma eletrônica, por e-mail ou site. Então, pode ser e-mail, correios, presencial ou site. Existe também um ou outro órgão que aceita por aplicativo, mas isso eu confesso que eu nunca fiz. Ouço alguns alunos lá no grupo falando, mas eu mesmo não conheço nenhum que faça isso. Contudo, não é impossível, pode ser que exista sim, mas eu incluiria o aplicativo ao site. Então, essas 4 formas eu conheço e eu faço. Presencial, quando está dentro ali do seu município e você consegue ir pessoalmente, já faz um feedback com o pessoal, já bota uns panfletinhos, coloca lá também um cartão de visita e já faz uma amizade, uma interação, um lobby, porque nossa vida é feita de lobby. Então você já começa a captar clientes ali também. Pelos correios, quando aquele órgão é distante de você, está em outro município, está longe de onde você fica, e de repente você não tem como ir até ele, então você vai fazer pelos correios. Não é necessário você colocar no envelope do lado de fora muitas informações, como por exemplo a foto do veículo, o AIT que eu digo físico, né? Uma xerox do auto de infração, não precisa. Você vai botar no envelope os dados do órgão, o endereço. E onde é que você vê isso? Na própria notificação tem. Olha só, toda notificação tem o endereço do órgão. Então tem lá o nome e o endereço. Daí você vai colocar os dados do destinatário. Órgão tal, endereço tal, CEP tal, acabou. Ele vai embora. E do remetente, que é o seu cliente, você vai botar o seu endereço e não do seu cliente e vai colocar lá que você
é o remetente, né? Botar o seu nome, vai botar requerente, os dados do seu cliente, somente o nome completo dele e o número do IT. Então você vai botar o seu endereço, o seu nome e lá embaixo requerente, o nome do seu cliente e o IT daquela infração. E se tiver 2 ou 3 infrações para o mesmo órgão, cada infração vai no envelope diferente. Então cada infração é uma correspondência. E se eu tiver 2 ou 3 infrações e eu posso mandar uma pelo correio, outra pelo site e outra presencialmente, eu acho que isso é até ilógico. Então, se vai ser tudo presencialmente, há uma lógica. Se vai ser pelos correios, tudo há uma lógica. Mas um pelo correio, de poder pode, não há nenhum impedimento, mas é ilógico isso, não vejo sentido. Eu posso ir apresentar presencialmente e também pelos correios ou também pelo site? Não pode. Vai dar bis e idem, então vai cancelar, vai dar problema. Não pode, tem que ser somente ou por um meio ou por outro. Então, uma única infração, você faz 2 recursos simultaneamente pela internet e presencialmente, não pode. E se eu fizer a defesa prévia pela internet, eu posso fazer a JARE presencialmente? Pode, não tem problema. Não é obrigatório você seguir a mesma linha da defesa anterior, tá certo? E quanto à condição postulatória do agente passivo, do agente ativo, nós já sabemos que o seu cliente pode ser o proprietário, pode ser o condutor ou os dois. Então, no único recurso, você coloca os dados dos dois. Você pode colocar um recurso, vai ter aula falando sobre isso, falando dos dois. E o órgão, você já sabe que não é direcionado a quem não autuou. Então, se o Detran do estado de São Paulo autuou o seu cliente, o carro dele é do estado de São Paulo, ótimo. Mas se o carro dele, a moto dele, o caminhão dele é do estado do Amazonas, ele vai direcionar para o estado de São Paulo, que foi quem autuou. Mas ele nunca foi a São Paulo com aquele veículo. Não importa, ele vai comprovar que não estava em São Paulo com aquele veículo, mas vai mandar a defesa para lá. Mas o emplacamento dele é no Amazonas, que eu detendo no Amazonas, não importa. Eu posso fazer então 2, eu posso fazer um para São Paulo, isso tudo me perguntam, tá bom? Por isso que eu estou falando. Eu posso fazer um para São Paulo e outro para o Amazonas? Não, eles não vão nem receber. É o de São Paulo que autuou, acabou. Amazonas não tem nada a ver com isso. Beleza, pessoal? Então, aula de esqueleto de peças, só para constar aí, para não ficar o vácuo no cronograma, toda a conversa é válida. Então, a gente vem aqui, o endereçamento para o órgão de trânsito que autuou, espaçamento para colar etiqueta. Quando você vai presencialmente, leve uma folha dessa aqui para trazer de volta, porque o órgão fica com a versão original e você traz de volta a sua versão, a sua folha de rosto. Só que tem órgãos que não pegam a peça, né? Eles só escaneiam e te devolvem na hora. É difícil, mas tem. PRF mesmo faz isso. Eles pegam a sua peça, escaneia e te devolvem na mesma hora. Você traz de volta aquela peça. Já os outros órgãos, a grande maioria, pega a sua peça e deixa lá. Primeiro ponto, endereçamento. Segundo ponto, dados do contratante, do cliente, do proprietário ou do condutor. Segundo ponto, dados do veículo. Terceiro ponto, dados da infração. Quarto ponto, narrativa fática. Quinto ponto, direito. Aquela narrativa que você fez, você vai enquadrar em artigos de lei, você vai procurar os artigos específicos, súmula, jurisprudência, doutrina e letra de lei, para poder cancelar. E o outro ponto e último é o pedido, onde você vai fazer aquele resumão e colocar lá que você quer o cancelamento da infração baseada no artigo tal. Vai pegar o artigo principal ou todos os artigos e vai colocar ali. Artigo 90 do CTB, artigo 80, artigo 281, 280, o 282. Então, você vai fundamentar em algum ponto. E aí você coloca aqui, beleza? Esqueleto de peças, esqueleto de peça finalizado.
Obrigado por assistir até aqui e vamos até o próximo vídeo com fé em Deus.